A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. E a gente conversa então com o técnico agrícola da unidade da Cotriel de Arroio do Tigre, João Vitor Rangel, né? O João Vitor, que é um dos técnicos que atende essa grande área de associados aí, de quase 1.000 associados aí, que está na região de Arroio do Tigre, juntamente com os demais colegas aí da nossa área técnica. Bom, João, a gente sabe, né? A região Centro-Serra é bem diferente em relação a outras regiões da cooperativa, principalmente a sede até Campos Borges, Alto Alegre, nas proximidades de Espumoso. Então a gente vai falar um pouco sobre o que a realidade do nosso produtor associado da região. O que o produtor implantou em termos de culturas de inverno e o que predominou esse ano e como é que está o stand de emergência dessas culturas plantadas? Saudação, João Vitor, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Saudações, Roger. Saudações aos nossos ouvintes e associados. Bom, Roger, este ano aí os produtores diminuíram um pouco a área de trigo, né, implantada. Muitos produtores aí partiram para o cultivo de aveia, né? A emergência dessas culturas aí, elas sofreram um pouco, né, devido ao excesso de umidade que se teve aí no início do mês de junho, né? Então, algumas áreas aí foi necessário fazer um replantio das culturas, né? E por isso, então, os estandes estão um pouco desuniformes, né? As partes que nasceram primeiro estão mais desenvolvidas e os replantios estão emergindo agora, né? As condições climáticas recentes, aí, de excesso de chuva, muito frio, elas favoreceram ou prejudicaram o desenvolvimento inicial das lavouras aí na região de Arroio do Tigre, João? O excesso de chuva aqui na nossa região, então, prejudicou bastante, né, o desenvolvimento das culturas. Nossas áreas aqui, são um pouco mais inclinadas, né? Então, isso ocasionou algumas erosões nas áreas, levando até algumas sementes embora, né? E o frio, agora, depois da chuvarada, então o frio vem para ajudar a cultura do trigo, né? Na questão do perfilhamento. Então, o frio é bem-vindo, né? E também a boa luminosidade que temos agora nesse período aí está favorecendo as culturas, né? Já é possível observar alguns sintomas de doenças ou pragas no que já está implantado, João? Alguma coisa assim a gente percebe de manchas foliares, né, Roger? A questão aí das lavouras que vem trigo sobre trigo, né? O produtor que vem plantando há mais anos, né? Alguma coisinha de manchas foliares já tem, mas assim tá bem tranquilo esse início de safra aí, questão de pragas e doenças, né? Que manejos fitossanitários são mais críticos nesse momento para ser feito nessas culturas que já estão estabelecidas, João Vitor? Bom, agora o produtor aí tem que ficar atento, principalmente o cultivo do trigo, né? A manejar bem o azevém, né? Pela questão aí do excesso de chuva, então acabou que nasceu mais plantas de azevém no meio da cultura, né? Pela questão que os produtos que foram aplicados perderam efeito, né? Então, aí o produtor planejar bem o manejo do azevém, né? E também o manejo das folhas largas após as folhas estreitas e depois aí fazer uma adubação também, né? De correção. A questão da adubação de cobertura, né? Como é que está esse planejamento por parte do produtor? Os produtores já começaram? Qual é o momento se não começaram, qual é o momento de começar essa adubação de cobertura, João Vitor? Os produtores estão planejando aí já logo em seguida aí entrar com o nitrogênio, né? A ureia. É importante o produtor ficar atento aí ao clima, né? Dar uma olhada na previsão, quando que vai chover, quando que não vai, né? Para fazer uma aplicação mais assertiva, né? O ideal seria aí que os produtores começassem a fazer essas aplicações, né? Entre 30 e 35 dias após a emergir da cultura, né? E depois, então, mais no perfilhamento, mais uma segunda aplicação de ureia, né? E os produtores que vão optar por reduzir custos, então priorizar essa primeira aplicação agora, né? Estamos conversando então com o João Vitor Rangel, que é técnico agrícola da unidade da Cotrial de Arroio do Tigre. A questão da uniformidade de crescimento diante de todo esse cenário climático de baixas temperaturas, de excesso de chuvas recentemente que ocorreu, né? Agora, nos últimos dias, nós temos aí tempo firme, aberto, que o produtor pode ter sequência nesses manejos. Há desuniformidade, então, de crescimento nas culturas já estabelecidas, João Vitor? No momento aí a gente consegue perceber que as culturas estão desenvolvendo bem, né? A questão só aquelas áreas que foi feito o replantio,
elas vão ter algumas partes então um pouco mais atrasadas, né, no crescimento das culturas, mas nada que preocupa muito, né? Então, acredita-se que terá um crescimento bem uniforme. Bom, João Vitor, vamos falar então sobre os manejos para o verão, né? Nós sabemos que estamos aí praticamente no meio de desenvolvimento, né? O produtor, como tu disseste, diminuiu a cultura de inverno, focou em outras culturas de cobertura, outras culturas de inverno aí que, de acordo com a realidade de custos do produtor, que práticas de manejo de inverno podem impactar positivamente no plantio da safra de verão. Bom, o produtor aí tem que ir fazendo um planejamento, né? Pensando em qual as cultivares que ele vai implantar na sua área, né, no verão. E também ir manejando as plantas daninhas agora no inverno, né? Para chegar lá no verão, na cultura da soja, por exemplo, né? Com as áreas mais limpas, né? Então, isso vai facilitar aí o produtor a fazer o plantio da soja, né? E pensando em milho, aí o pessoal já está se preparando aí para fazer as dessecações. E é importante aí que seja bem planejado, né? Sempre o pessoal aí ficar atento às carências dos produtos, né? Que vão ser utilizados. Também pensando em fumo, né, Roger? O pessoal aí já está realizando as dessecações das áreas e logo mais em agosto vai ser feito o transplantio da cultura, né? Vai ser começar aí a ser feito. É uma região em que o fumo e o milho eles geram uma boa rentabilidade para o nosso produtor. Nos explique aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo, como é que tá, qual é a época que o nosso produtor associado ele costuma fazer a implantação né, a planta da cultura do fumo e a da cultura do milho, de acordo então com o que é recomendado pela assistência técnica e também sobre toda essa questão climática, né? Porque é uma região aí de uma altitude bem diferente em relação a outras e que também exige, né, muito cuidado com a questão das temperaturas, uma vez que se a gente tiver temperaturas baixas e geadas como na última semana, pode prejudicar até a questão inicial de desenvolvimento, tanto do fumo quanto do milho. Nos explica um pouquinho sobre essa questão aí, João. O produtor aí tem que ficar atento, né? Principalmente às previsões, né? Das frentes frias. A questão do tabaco, né? Ele é uma cultura bem sensível à geada, né? Então, um frio muito intenso aí pode ser prejudicial, né? Alguns produtores até já começam o plantio aí agora, fim de julho, né? O pessoal é que em áreas aí mais perto dos rios, né? Que a neblina permanece por mais tempo, né? E o pessoal aí que tem as áreas mais elevadas, que o risco de geada é maior, então o pessoal aí vai começar ali do mês de agosto em diante, no caso, né? E o milho também, a partir aí do dia 10, 15 de agosto, alguns produtores já começam a fazer a implementação da cultura, né? Bom, João Vitor, vamos falar das cultivares para a próxima safra de verão. Como é que se pode fazer uma definição de cultivares aí, o que considerar nessa escolha de cultivares de soja, né? Para diante de toda essa condição, o produtor tem mudado as cultivares, a gente sabe que o produtor ele vai vendo o que vai produzindo e vai mudando uma parte da área, planta com determinada cultivar, outra com outro, e tem anos que ele opta por predominar, ou seja, fazer com que essa área tenha uma cultivar a mais. Como é que está essa questão da definição de cultivares? O que a assistência técnica tem recomendado em termos de cultivares de soja para a próxima safra de verão? Bom, Roger, os produtores têm vindo até nós aqui para a gente trocar uma ideia, né? Porque cada produtor tem uma situação, né? Cada área é diferente uma da outra, né? Então aí a gente senta e conversa, vê qual cultivar fica mais adequada, né, na área do produtor. Se é área de pousio, se é área de trigo, se é área de pisoteio, né? Então, cada cultivar ele tem as suas peculiaridades, no caso, né? Então, é importante que o produtor venha aí para a gente trocar uma ideia e ver, né, para ele já ir se planejando e fazendo a reserva das suas sementes, né, para chegar lá na frente e estar garantido, né?
Bom, João Vitor, sobre a questão de solo, né? A gente sabe, no passado essa região sofreu bastante com excesso de chuva. Esse ano nós tivemos também, novamente, precipitação em excesso. Como é que tá essa questão, né, de solo? Não é que o produtor está fazendo essa complementação, essas melhorias no solo? Nos faça um pouco uma análise dessa condição atual do solo e também recomendações para o produtor melhorar essa que é a base de tudo, que é a questão do solo para fazer o cultivo aí das culturas, né, principalmente as culturas carro-chefe da região, soja, milho e também a questão do fumo. Fumo é uma outra condição, né? Mas o soja e milho exigem que o solo também esteja preparado, principalmente essa questão de análise, né? Bom, Roger, então aí os produtores eles vão precisar aí fazer umas análises de solo, né? Pela questão do excesso de chuva, né? Mais uma vez aí que lavou os nutrientes da parte superficial do solo, né? É importante aí que o produtor faça uma boa análise, né? E depois traga o resultado aí para a gente interpretar, né? Para ver a quantia de calcário que vai ser necessária e quais os nutrientes aí que mais o solo está necessitando, né? É importante aí o produtor se planejar nessa questão do solo, porque ele é a base, né? Então, tendo um solo bom aí já é um começo bom de uma nova safra, né? Que estratégias que o produtor pode adotar para se preparar diante de uma possível estiagem ou um possível excesso de chuvas, João Vitor? Acho que a base de tudo aí é o produtor tentar sempre manter o solo coberto, né? A questão aí da implementação das culturas de cobertura, né? E agora o produtor aí, teve produtores que fizeram a implementação do nabo, né? Pré-semeadura de trigo e também em algumas áreas aí tem a pré-semeadura de milho, o mix de cobertura. Isso é um fator bem importante aí que a gente vê que cada ano vem dando resultado, né? Principalmente na questão tanto da chuvarada, né? O excesso hídrico, que causa bastante erosões nas nossas áreas aí, e também na questão da falta de chuva, né? A palha aí ajuda a manter o solo mais frio e também com mais umidade, né? Isso é um fator bem importante aí para a cultura da soja no verão, né? Estamos conversando com o João Vitor Rangel, que é técnico agrícola da unidade da Cotriel de Arroio do Tigre. Quanto a essa questão do controle preventivo de nematóides ou doenças do solo, né? Qual é que é a importância de já ir pensando nisso, João? Isso é um fator também bem importante, né? Que o produtor tem que se planejar. A principal ferramenta que ele tem hoje em mãos é fazer uma boa rotação de culturas, né? Tanto com as plantas de inverno ou também com o milho verão, né? Alguma área aí de soja que teve problema o ano passado. É interessante o produtor pensar em fazer uma rotação aí com o milho, né? E também depois a gente tem os produtos biológicos aí lá na frente para usar na soja aí que pode ajudar o produtor a combater essas doenças, né? É sobre essa questão, né, João, sobre a dessecação antecipada, né, para pré-semeadura de soja umida, qual é que é a importância de se fazer isso, qual é que é a época que a área técnica está recomendando para se fazer essa dessecação? Isso é uma parte bem importante, né, da safra. Começar com a lavoura no limpo é o essencial, né? Pensando em milho, então, os produtores aí têm que ficar atento, principalmente no azevém, né, que é uma cultura que atrapalha o cultivo do milho, né? Ele gera alelopatia, então, ao milho, né? Então, o produtor tem que fazer uma dessecação bem feita, né? 100%, não pode deixar rastros para trás, né? Porque o controle do azevém no meio da cultura do milho ele é bem difícil, né? Então é essencial é que se tenha um bom planejamento. E pensando em soja também, né, Roger? Produtores aí precisam se planejar a questão das folhas largas, né? Que tem sido um baita problema aí na nossa região também, né? É interessante aí que os produtores vejam quais os produtos que eles vão necessitar usar em cada área, né? Cada área tem um diferente tipo de erva daninha, então é essencial que seja feito um bom manejo antecipado, né? Bom, para finalizar, João Vitor, mais alguma outra recomendação? A gente pode deixar aí para o nosso produtor associado nesta época que se encontra o desenvolvimento do inverno, a questão de recomendação de pré-plantio para o verão, e que você pode deixar aí em nome da assistência técnica da Cooperativa de Arroio do Tigre. Bom, é importante então o produtor seguir atento, né, nas áreas de inverno,
cuidando aí o aparecimento das doenças, né, dos fungos que vão vir. Questão de weed aí que foi bem forte o ano passado, né? O produtor tem que ficar atento. Cada ano é um ano, mas é bem provável que esse ano tenha de novo. E também pensando nas culturas de verão, né? É essencial o produtor fazer um planejamento adequado, né? Então, nós aí do DTEC da Arroio do Tigre estamos de portas abertas, né? Para auxiliar o produtor no que for preciso, né? E também aí no monitoramento das áreas, né? O produtor pode chamar nós aí para fazer uma avaliação dessas áreas de inverno e também a questão das dessecações pré-plantio das culturas de verão, né? Muito bem, a gente agradece então ao João Vitor Rangel, que é técnico agrícola da unidade da Cotriel de Arroio do Tigre, na nossa entrevista técnica da semana.